Na Argentina, a eleição mais importante dos últimos anos colocou frente a frente no segundo turno dois candidatos à presidência de perfil bem distinto. E eles já começaram a buscar alianças e a mudar os seus discursos para ficar mais fortes. O atual ministro da Economia, Sérgio Massa, peronista, vai disputar o segundo turno com o libertário anarcocapitalista Javier Milei, que conquistou uma atenção poucas vezes vista entre políticos. Os argentinos voltam às urnas no dia 19 de novembro e quem nos atualiza sobre o dia seguinte à emocionante apuração é a enviada especial da CNN Brasil a Buenos Aires, Thaís Herédia. Thaís, boa noite. Oi, Márcio. Boa noite para você, boa noite a todos. Bom, chegamos ao final dessa emocionante corrida política aqui em Buenos Aires. Como você disse, foi um resultado surpreendente. Sérgio Massa existia, assim, estava sendo cotado, claro, como muito provável para chegar ao segundo turno, mas as votações das primárias deixaram o cenário muito nublado, muito incerto. Havia muita dúvida, ninguém aqui conseguia cravar um resultado possível. E o que acabou acontecendo é que Sérgio Massa, ministro da Economia de um país com uma inflação de mais de 130%, recessão, baixo crescimento histórico, país completamente fechado, pois bem, ele ficou em primeiro lugar, com 37% dos votos. Em segundo veio o Javier Milei, que ficou inclusive com um pouquinho menos de 30%. Esse tabuleiro político da Argentina, Márcio, agora vai sofrer uma nova mexida, porque tanto Massa quanto Milei vão precisar buscar os votos para garantir a sua vitória em 19 de novembro no centro político do país, e Massa vai precisar mais longe do que o centro, vai precisar chegar à centro-direita. Eu estou falando dos votos de Patrícia Bullrich, que foi a terceira candidata, que ficou em terceiro lugar, teve um desempenho pior do que teve nas primárias, não anunciou apoio a nenhum dos candidatos e agora são 6 milhões de votos que Patrícia Bullrich teve e que os dois candidatos vão ter que buscar. As alianças, os acordos, tudo isso já começou a ser costurado, mas o mais importante é como os candidatos vão se apresentar. Sérgio Massa deu uma entrevista coletiva hoje à imprensa internacional, eu estava lá e ele fez questão de adotar um tom moderado, diz que vai adotar medidas para melhorar o câmbio, a desvalorização do peso e anunciou também uma medida para estimular as exportações, ajudar os exportadores, na verdade, e a tanto fazerem as suas exportações, como também ajudarem o Banco Central a ter um pouco mais de reserva. A gente preparou uma matéria, uma reportagem especial para contar um pouco esse dia seguinte das eleições de primeiro turno aqui na Argentina. Vamos ver. O dia seguinte teve cara e sentimento de ressaca na capital Buenos Aires. Enquanto as manchetes dos jornais locais destacavam um segundo turno entre o candidato da situação, Sérgio Massa, e o ultraliberal Javier Milei, os eleitores só enxergavam incertezas e dúvidas sobre as opções. Não posso acreditar que as pessoas continuem elegendo este governo. Não consigo entender. Não mudamos, diz esta estudante. Este outro jovem fala que não quer que a Argentina seja liderada por alguém que fale em vender o país. Demoramos muito para alcançar a democracia, ele diz. A surpresa no primeiro turno veio com a reação do peronista Sérgio Massa. Há 2 meses, nas primárias, o atual ministro da Economia amargou a terceira posição. De 27% dos votos em agosto, ele saltou para quase 37% agora. Enquanto isso, o até então favorito, Javier Milei, com discursos polêmicos e radicais, ficou praticamente estagnado. Tanto nas primárias quanto neste primeiro turno, levou cerca de 30% dos votos. Já Patrícia Bullrich, da coalizão de centro-direita, teve um desempenho pior. Em agosto, somou 28% dos votos. Ontem, a ex-ministra do governo de Maurício Macri ficou apenas com 23% dos votos. Apesar da derrota, Bullrich se torna agora uma protagonista da eleição argentina.
A dúvida é para onde vão os mais de 6 milhões de votos que ela conquistou. Como serão divididos entre Massa e Milei. Durante o discurso que fez após a sua derrota, a conservadora não parabenizou seus opositores e aproveitou para fazer duras críticas ao atual governo. Tanto Massa quanto Milei tentam agora captar este eleitorado com novas alianças políticas. Massa já viene planteando muy fuerte desde hace tiempo la idea de un gobierno de unidad nacional, o sea que tiene muy fácil hoy decirle a todos, venid a mí, y si hay buenos liberales, también venid a mí. Para el caso de Milei, la cosa parece un poco más difícil, porque se ocupó sistemáticamente de insultar a todo adversario posible. Já que a economia é o foco de eleitores e candidatos nesta eleição, é importante a gente ter a nossa enviada especial e analista econômica, Thaís Herédia, para nos explicar como foi impactado o mercado financeiro hoje na Argentina com esse resultado do primeiro turno das eleições presidenciais, Thaís. Márcio, foi muito ruim, né? Como era esperado. Na semana passada, todos me diziam, independentemente do resultado, o mercado vai sentir, o dólar vai se desvalorizar. E foi o que acabou acontecendo. O dólar blue, que é essa cotação paralela mais usada aqui na Argentina, subiu mais de 22%. Acho que a gente vai mostrar aqui, dividir os números com quem está com a gente. O dólar blue, então, subindo mais de 22%, cotado a 1.100 pesos. Ele chegou a baixar para 1.050 pesos durante o dia, mas não sustentou, voltou para o 1.100. O dólar, que é o dólar usado pelo mercado financeiro, também sofreu uma alta nesta segunda-feira. Ele tem uma cotação um pouco maior. Esse é o dólar, por exemplo, para os exportadores, para quem precisa mandar ou receber dinheiro de fora do país. E a Bolsa de Valores de Buenos Aires caiu mais de 12%. As ações gerais caíram aqui. Aquelas companhias que têm ações negociadas no mercado externo, Márcio, também caíram. Agora, a grande expectativa e a dúvida é sobre como o país vai estar nos próximos dias até o 19 de novembro, quando vai acontecer o segundo turno. Me disse um experiente cientista político aqui, o argentino acabou escolhendo o medo do que a bronca. O medo do quê? O medo de perder seus benefícios sociais, o medo do custo de uma radicalização ser muito maior do que se esperava. Não é exatamente a escolha por uma continuidade, já que Sérgio Massa historicamente não tem uma ligação muito forte com o kirchnerismo, mas ao mesmo tempo é uma continuidade. Ele é o ministro da Economia. Os empresários e executivos do mercado financeiro, com quem eu tenho conversado esses dias todos, continuam com o mesmo diagnóstico. Não dá para saber para onde vai o país, nem a sua economia, nem o câmbio, até o final do ano. O presidente vai ter que ser eleito, vai ter que deixar muito claro qual é a sua plataforma e seu programa de governo, para aí sim ser possível traçar qualquer cenário para a economia da Argentina. Márcio. Thaís Herédia, enviada especial da CNN Brasil a Buenos Aires, nos ajudando a entender muito bem como foi este primeiro turno das eleições presidenciais por lá. Boa noite, Thaís. Bom retorno para o Brasil. Lorival Santana continua com a gente. Claro, a Thaís disse que vai ser difícil a gente olhar até o final do ano, nos próximos anos, a economia argentina. Eu vou pegar com você, então, como é que vai ser até o dia 19 de novembro, o segundo turno dessa difícil eleição. Como é que cada um deles vai ter que se comportar, Lorival, para conseguir esses votos que faltam, conseguir trazer o eleitor de Patrícia Bullrich, dos outros candidatos também, para encorpar e vencer o pleito no segundo turno, dia 19 de novembro? Bem, existe um voto aí que já foi atraído pelo Sérgio Massa, que é o voto do prefeito de Buenos Aires, Enrique Rodrigues Larreta, que era um voto moderado, que perdeu as primárias dentro da coligação Juntos pela Mudança, perdeu para Patrícia Bullrich. Esse eleitor moderado, foi 11% a votação do Enrique Larreta. Desses, é possível que 6, 7% tenham ido já para o Sérgio Massa e que explica esse crescimento dele de 29% para 36% entre as primárias e o primeiro turno.
Por outro lado, sobram aí em torno de 4, 5% dos eleitores que se mantém fiel a Patrícia Burrit, afinal ela cresceu de 17% nas primárias para 23% ou 24% nessas eleições. Então, esse eleitor é um eleitor mais conservador e mais também conservador na moral e mais liberal na economia do que o Henrique Larreta, por exemplo. Então, esse eleitor tende a ir para o Javier Milei. É por isso que o Javier Milei tem mais condições de crescer do que o Sérgio Massa. É possível que o Sérgio Massa tenha atingido o seu teto, mas depende muito da campanha a partir daqui. Por exemplo, no debate, o Sérgio Massa foi muito bem, né? O Javier Milei já não foi tão bem assim e a Patrícia Burrit foi muito mal. Então, tem debate, tem a campanha que pode mudar essa tendência e favorecer o Sérgio Massa. Existe esse medo de perder os benefícios, afinal, o gasto público com inflação, empobrecimento, é um ciclo vicioso que leva a maior dependência do Estado, 40% da população argentina abaixo do nível de pobreza, precisando dos benefícios que o Sérgio Massa representa. Mas tem um outro argentino que já se cansou desse jogo e quer resolver as coisas por conta própria, o empreendedorismo, a iniciativa privada, a liberdade e até as armas para fazer justiça com a própria mão. Então, essa tensão entre eu acredito no Estado ou eu prefiro acreditar em mim mesmo, é isso que vai atrair esses votos que definirão a eleição do dia 19. Muito obrigado, Lorival Santana.